Oi gente, tudo bem? A aula desse vídeo é um resuminho aí da última aula que a gente teve sobre reforçadores naturais e reforçadores arbitrários, né? Na aula passada eu falei para vocês, a gente viu modelagem de novas respostas e discriminação, né? O processo de discriminação no controle de estímulos. Então, esses dois conteúdos estão relacionados aos efeitos do reforçador positivo, né? Que a gente vem estudando já aí há um bom tempo, né? Que eu disse para vocês que é um conceito muito importante para a análise experimental do comportamento. Essa aula de hoje sobre reforçador arbitrário e reforçador natural vai aprofundar um pouco na natureza, né, dessa relação entre a resposta e o estímulo reforçador. Tá? Então a gente tem aí reforçadores que são reforçadores naturais, né, que é uma divisão aí que a gente chama aqueles reforçadores que são estímulos produzidos naturalmente pelas respostas, quer dizer, uma determinada resposta produz uma mudança ambiental, né, e essa mudança ambiental que se segue como consequência direta dessa resposta é conhecido como reforçador natural, tá? Então, por exemplo, alguns reforçadores naturais que a gente tem Nossa, meu cabelo tá todo negociado. Eu tô gravando isso aqui, mas é como se eu estivesse fazendo ao vivo, tá? Porque eu não edito os vídeos depois que eu não sei fazer isso. E já que isso aqui não é um canal de youtuber, é só um professor falando pra câmera, então vocês aguentam enfim, o live action aqui. Então, reforçadores naturais são reforçadores decorrentes da própria resposta, né? Um exemplo é quando a gente estuda, né? Eu dei esse exemplo na aula, quem perdeu, pergunta para os colegas, que a gente conversou bastante sobre esse exemplo. Quando a gente estuda, qual que é o reforçador natural de você estudar, para o comportamento de estudar? É você poder, né, lá na frente, emitir um comportamento, emitir uma resposta que vai ser reforçada naturalmente por resolver um problema, né? Quando você tiver um trabalho, um emprego, por exemplo, você como psicoterapeuta, você estuda a psicoterapia para que você possa ser reforçado lá na frente por emitir respostas adequadas em uma situação de psicoterapia e ajudar, né, a melhora do seu cliente, né, a satisfação do seu trabalho bem feito. Então, todas são consequências naturais de você estudar, ou seja, é para isso que você estuda, né? Esse é o reforçador natural de você estudar. Só que, entre você estudar agora, né, você que está aí no terceiro semestre da faculdade, e essa consequência tem um tempo muito longo, né? Às vezes os reforçadores naturais, eles são muito de longa... Como é que chama? Eles têm uma latência muito grande, quer dizer, eles têm uma distância muito longa, né, uma distância muito grande entre a emissão da resposta e o reforçador natural. Então, para corrigir isso, para trazer o reforçador mais para perto da resposta, porque a gente sabe, inclusive, experimentalmente falando, né, que o reforçador ele é mais poderoso, ele tem mais poder de influência, ou mais poder sobre a resposta, quando ele é próximo, quando ele acontece próximo da resposta. Então, quando ele está muito longe, o reforçador natural está muito longe, a gente cria, né, reforçadores arbitrários, que são como recompensas, né? No senso comum a gente chamaria de recompensas, mas na ECA a gente vai chamar de reforçadores arbitrários, tá? Que são reforçadores, porque são consequências do comportamento, que mantêm o comportamento, né? Mas que não são consequências diretas do comportamento, mas que alguém entrou aí nessa relação e arbitrariamente estabeleceu essa consequência. Um exemplo é o sistema escolar, que é carregado de notas, né, e de avaliações, e de aprovações, e de diplomas. Por quê? Para ir reforçando esses diplomas, essas notas, são reforçadores arbitrários que nós inventamos, né, que a sociedade inventa, para manter a gente estudando ano após ano, disciplina após disciplina, bimestre após bimestre, né, sem parar os estudos. Então a gente estuda para ganhar uma nota boa, né, mas na verdade a gente estuda porque o comportamento de estudar tem como consequência alterações importantes no nosso comportamento a longo prazo, né?
mas como elas estão muito a longo prazo e é muito difícil a gente se motivar com reforçadores a longo prazo, porque eles têm pouco efeito sobre o nosso comportamento, então a gente cria reforçadores arbitrários para colocar aí no meio do caminho, né, para ter efeito imediato e direto sobre o nosso comportamento. Um outro exemplo que a gente deu em sala de aula foi da criança que come salada, porque o pai vai prometer que se ela comer a salada adequadamente, ela vai poder então depois comer a sobremesa, né? Então a sobremesa é um reforçador arbitrário que o pai coloca aí, né, para fazer que aumente a probabilidade da criança comer a salada. Então ela não come a salada pelos reforçadores naturais da salada, que seria ter uma boa saúde, né, ter uma pele bonita, enfim, ter um corpo, né, digamos assim, atlético, né, manter um corpo atlético. Então você não faz, não é por isso que a criança come, não é essa a consequência que mantém a criança comendo salada, mas é uma consequência arbitrária, inventada, criada por um adulto, né, para reforçar ela comer a salada. Assim também os pais reforçam crianças a estudar, por exemplo, né? Ou o nosso próprio comportamento de fazer atividades físicas. Eu sou um adulto, eu faço atividades físicas, o meu objetivo final, ou seja, o reforçador final, né, seria ter um corpo atlético, mais forte, né? Mas essa consequência está muito longe. Então, dia a dia, eu acabo me comportando por uma série de reforçadores arbitrários que vão motivar o meu comportamento a treinar todo dia. Por exemplo, as fichinhas da academia, né, que você vai marcando quantos treinos você já fez, né, quantos quilinhos você perdeu ali, né, quanto tempo você aguenta correr na esteira. Então, quando você observa esses marcadores, isso vai reforçando arbitrariamente o seu comportamento. Você não corre porque a consequência final natural é aumentar o número de marcações na fichinha. Você corre porque você quer um porte físico atlético. Mas esse porte físico é um reforçador natural de... tá vindo a palavra longo alcance aqui, não é longo alcance, que está longe. Tá? Para corrigir isso, para aumentar a força da sua resposta, então a gente insere reforçadores arbitrários aí no nosso dia a dia para manter o nosso comportamento numa direção, num ritmo, numa frequência desejada, numa frequência que vai chegar, vai fazer com que a gente futuramente alcance o reforçador natural. Eu parei porque passou um carro aqui, eu não sei se tampou a minha voz. Mas é isso, pessoal. Esse é um resumão da nossa aula. Estejam atentos ao texto. Qualquer coisa, tragam dúvidas para a próxima aula e a gente volta nesse ponto, né? Volta nos exemplos e é isso. Vejo vocês terça-feira. Tchau, tchau.